Existe um momento que acontece todos os dias, em milhares de lugares ao redor do mundo, e a maioria dos homens deixa passar sem nem perceber. Você está ali, sentado na frente de uma mulher que está claramente interessada em você. O corpo dela está gritando, pedindo que você faça alguma coisa, que tome uma atitude, mas você não vê nada. Fica ali, travado, falando sobre o trabalho, sobre o trânsito, sobre qualquer coisa banal, completamente cego para o que está acontecendo bem na sua frente. E então, em questão de minutos, aquela janela se fecha. Ela conclui que você não está interessado, ou pior, que você não tem coragem de agir. E o desejo que ela sentiu simplesmente evapora, desaparece como se nunca tivesse existido. A verdade é que a maioria dos homens não sabe ler os sinais que as mulheres enviam. Eles acreditam que se uma mulher quer alguma coisa, ela vai simplesmente falar, mas não é assim que funciona. As mulheres não são diretas, da forma como os homens esperam. Existe uma razão biológica para isso, algo que vem lá de trás, da nossa evolução como espécie. Nós não podemos ser completamente explícitas. Então, no lugar disso, enviamos sinais, pequenos gestos, mudanças sutis na voz, na postura, no olhar. São mensagens que saem do nosso corpo sem que a gente tenha controle total sobre elas. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são esses sinais. Vou te dar a capacidade de enxergar o que está escondido bem na sua frente, porque existe um código, uma linguagem secreta que o corpo feminino fala quando ela sente atração por você. E quando você aprende a decifrar esse código, tudo muda. Você para de perder oportunidades. Você para de ficar na dúvida. Você passa a saber com absoluta certeza quando uma mulher quer que você dê o próximo passo. Vou te revelar 7 sinais biológicos que uma mulher emite de forma involuntária quando a atração que ela sente por você ultrapassa o controle racional dela. E o 6º sinal é tão carregado de intenção sexual que, quando você perceber ele acontecendo, vai saber que ela já imaginou exatamente como seria estar com você na cama. Não estou exagerando. É isso mesmo que você leu. Mas antes de começarmos, preciso que você entenda uma coisa. O que você vai aprender aqui é apenas uma pequena parte de um sistema muito maior. Um sistema que eu ensino em detalhes para homens que querem realmente dominar a arte de entender a mente feminina. Então presta atenção, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as mulheres. Vamos começar pelo primeiro sinal, o toque de autopacificação. Você provavelmente já ouviu aquele conselho barato de que quando uma mulher mexe no cabelo, significa que ela gosta de você. Mas isso é uma simplificação infantil que não te leva a lugar nenhum. A realidade é muito mais profunda e fascinante. Quando uma mulher sente uma descarga forte de atração sexual, o sistema nervoso dela entra em estado de alerta. O coração acelera, a temperatura do corpo sobe, a respiração muda. É uma reação física real. Não é algo que ela inventa na cabeça. E para lidar com toda essa energia que está circulando dentro dela, o cérebro dela manda um comando automático. Faça alguma coisa com as mãos. Toque em algum lugar. Acalme esse nervosismo. E aí ela começa a se tocar. Mas não é qualquer tipo de toque. Ela vai para as zonas do corpo que tem muita sensibilidade nervosa, lugares onde a pele é mais fina, mais receptiva, e você precisa observar com atenção para entender o que está acontecendo de verdade. Ela não está apenas brincando com uma mecha de cabelo, ela está acariciando o pescoço dela, devagar, enquanto te escuta falar, está passando os dedos pelo colar, roçando a pele do decote. Está alisando a roupa sobre as coxas, repetidamente, como se estivesse ajustando algo que não precisa de ajuste nenhum. O que o subconsciente dela está fazendo é duplo. Primeiro, ela está tentando se acalmar, controlar a própria excitação. Segundo, e isso é o mais importante, ela está direcionando a sua atenção para essas partes do corpo dela. É como se ela estivesse dizendo, sem palavras, olha aqui, Shawn, olha aqui, olha, põe o meu pescoço, olha o meu colo, olha, põe nas minhas pernas. É um convite visual silencioso.
Quando ela se toca suavemente enquanto olha para você, o cérebro dela está simulando o toque que ela gostaria de estar recebendo de você naquele momento. Então, da próxima vez que você ver isso acontecendo, não ignore. Não fique ali parado sem fazer nada. Isso é um sinal verde piscando bem na sua cara. E tem uma coisa que você precisa entender sobre a biologia por trás disso tudo. A pele das mulheres é mais sensível ao toque do que a dos homens. Quando ela se toca, está liberando pequenas doses de oxitocina, o hormônio que acalma e que também está ligado ao vínculo afetivo e sexual. Mas quando ela faz isso na frente de você, em um contexto onde vocês estão se conhecendo, flertando, isso também é um mecanismo de preparação. O corpo dela está se preparando para o contato físico. Agora, presta atenção no ritmo do toque. Se o toque é rápido, nervoso, pode ser apenas ansiedade social. Mas, se o toque é lento, deliberado, quase sensual, isso é atração pura. A lentidão indica que ela está aproveitando a sensação e quer que você também aproveite vendo ela fazer aquilo. É uma performance erótica que ela nem percebe que está fazendo. Outro detalhe importante: observe a simetria do gesto. Se ela está se tocando com uma mão enquanto a outra está relaxada, isso é abertura. Ela se sente confortável, mas se ela cruza os braços e toca o braço oposto, isso é uma barreira, é autodefesa. O contexto do corpo inteiro importa. A mão que está tocando está enviando a mensagem principal, mas a mão que está em repouso te diz se ela realmente se sente segura ao seu lado. E tem algo ainda mais profundo nisso tudo que pouquíssimos homens conseguem captar. Chama-se transferência sensorial. Quando ela toca os próprios lábios, quando acaricia o próprio braço enquanto te olha, as neuronas espelho dela estão completamente ativas. Ela está imaginando, de forma inconsciente, como seria sentir os seus dedos naquele mesmo lugar. É um ensaio mental, uma simulação do que poderia acontecer entre vocês dois. Se você observar ela passando o dedo pela borda da taça, traçando linhas invisíveis na mesa, tocando a própria pulseira repetidamente, saiba que ela está exteriorizando uma necessidade interna de ser tocada. E você é o motivo dessa necessidade. Reconhecer isso te dá uma vantagem gigantesca, porque você sabe que o terreno já está preparado antes mesmo de você fazer o primeiro movimento. Agora, vamos para o segundo sinal, a invasão do espaço pessoal. Todo ser humano tem uma bolha invisível ao redor do corpo. É o nosso espaço pessoal e geralmente mede entre 45 e 60 centímetros. Nós protegemos esse espaço de forma instintiva. Se um estranho invade, a gente recua automaticamente. Mas quando uma mulher sente desejo por você, o imperativo biológico dela muda completamente. O corpo dela não quer mais se proteger, ele quer se aproximar, quer se fundir com o seu. Então, observe o seguinte: vocês estão conversando e, de repente, ela se inclina para a frente. Não é só a cabeça que vai, é o corpo inteiro. Ela invade a sua bolha. Talvez coloque alguma coisa dela dentro do seu espaço na mesa. O celular, a bebida. Isso não é coincidência, é um teste territorial. Ela está testando a sua reação à proximidade dela. Se ela entra na sua zona íntima e fica ali, parada, confortável, não é apenas simpatia. Ela está implorando de todas as formas possíveis para que você escalhe a interação. O corpo dela está dizendo: eu já estou aqui. O espaço entre a gente é desnecessário e muitos homens cometem um erro fatal nesse momento. Eles recuam, seja por respeito, seja por nervosismo, eles se afastam. E quando você faz isso, está mandando uma mensagem subconsciente muito clara para ela: a sua proximidade me incomoda. Eu não te desejo. Não faça isso. Mantenha a sua posição.
Ou melhor ainda, se incline também. Reduza aqueles últimos milímetros de distância. No mundo animal, isso se chama diminuição da distância crítica. Os animais só permitem essa proximidade extrema por dois motivos: para lutar ou para acasalar. E se ela não está gritando com você, já sabe qual dos dois é. Aproveite esse momento para baixar o tom da sua voz. Se ela está perto, você não precisa falar alto. Fale mais baixo, quase sussurre. A proximidade física combinada com a intimidade vocal cria uma mistura explosiva. E tem outro detalhe que você não pode ignorar: a direção dos pés dela. Se os pés dela estão apontados para você, o interesse dela está completamente focado em você. Mas, se os pés dela apontam para a saída, para outra direção, o corpo dela quer ir embora, mesmo que a boca esteja dizendo o contrário. O corpo nunca mente. Também presta atenção na inclinação da cabeça. Se ela inclina a cabeça para o lado enquanto te escuta, expondo o pescoço, ela está mostrando submissão e confiança. É um gesto universal de flerte que diz: eu sou inofensiva e estou interessada em você. E se ela combina essa inclinação de cabeça com a redução de distância, isso é um combo vencedor. Agora, vamos falar sobre o cruzamento de pernas. Se ela cruza as pernas na sua direção, isso é abertura e conforto. Mas, se ela cruza as pernas na direção oposta, criando uma barreira com a coxa, isso é defesa ou desinteresse. A direção dos joelhos funciona como uma bússola de atração. Se os joelhos dela apontam para você, o subconsciente dela está alinhado com o seu. Existe também o conceito de exposição frontal. Biologicamente, nós protegemos o nosso tronco porque é onde estão os órgãos vitais. Se ela gira o corpo inteiro na sua direção, alinhando o umbigo dela com o seu, eliminando barreiras como bolsas ou braços cruzados, ela está te dando acesso à zona mais vulnerável dela. Isso é confiança extrema. Se vocês estão em um encontro e ela afasta o cardápio, o saleiro, qualquer objeto que esteja entre vocês dois, ela está limpando o canal de comunicação física, está abrindo caminho para você. Esse gesto de afastar objetos é um símbolo subconsciente de querer eliminar qualquer obstáculo entre o corpo dela e o seu. Vamos para o terceiro sinal agora: a mirada triangular e a dilatação das pupilas. O contato visual é poderoso, todo mundo sabe disso, mas a mirada triangular é explícita, é sexual. Em uma conversa normal, entre amigos ou colegas de trabalho, a gente olha de olho para olho e para a testa. É a mirada de poder, a mirada neutra. Mas em uma conversa íntima, a mirada dela vai fazer um trajeto completamente diferente. Olho esquerdo, olho direito, boca e de volta para os olhos. Quando ela baixa a mirada para os seus lábios enquanto você está falando, o cérebro dela está processando o desejo de te beijar. É um reflexo involuntário, ela não consegue controlar isso. E se além disso você notar que as pupilas dela estão dilatadas, que a parte preta do olho está maior, mesmo que tenha luz no ambiente, isso é uma resposta incontrolável do sistema nervoso simpático dela diante de um estímulo que ela gosta. A dilatação das pupilas é o único sinal que não pode ser fingido. Se os olhos dela parecem dois poços negros quando ela te olha, o interesse dela é genuíno e profundo. Além disso, presta atenção na frequência do piscar. Quando gostamos de alguém, a taxa de piscadas aumenta. É uma resposta ao estresse positivo. Se ela te olha fixamente com as pupilas dilatadas e pisca rápido, o cérebro dela está sobrecarregado de estímulos prazerosos. E você é esse estímulo. Essa sinal é especialmente útil em ambientes barulhentos, onde você não consegue escutar bem a voz dela. Os olhos gritam o que a boca não consegue falar. Tem também a mirada de varredura. É quando ela te olha nos olhos, baixa a mirada rapidamente percorrendo o seu corpo inteiro e volta para cima.
Ela está te escaneando, está te avaliando como parceiro sexual. É uma mirada avaliativa e apreciativa. Se você pegar ela fazendo isso, sorria. Você sabe exatamente o que está passando na cabeça dela. E outro detalhe importante: a mirada de canto de olho. Se vocês estão em um grupo e ela te olha quando acha que você não está vendo, ou se ela te olha e desvia rápido quando você a descobre, isso é interesse tímido. Ela está obcecada por você, mas tem medo de ser descoberta. Existe um aspecto adicional na mirada que você precisa conhecer: a mirada prolongada com sorriso contido. Às vezes, ela vai te olhar e você vai perceber que ela está tentando não sorrir, apertando os lábios. Isso é ouro puro. Significa que ela gosta tanto de você que está tentando conter a própria alegria para não parecer óbvia demais ou fácil demais. É uma luta interna entre o desejo de te mostrar afeto e a necessidade social de manter a compostura. Se você vê esse sorriso escapando pelos cantos da boca dela enquanto ela te olha, você tem sinal verde absoluto. Agora vamos para o quarto sinal, e esse aqui a maioria dos homens passa completamente batido. Tem a ver com a voz dela. É o efeito de voz de quarto ou voz grave e sussurrada. Quando uma mulher fala com um amigo ou um colega, ela usa o tom de voz normal dela, ou até um pouco mais agudo, mais social. Mas quando ela fala com um homem que a excita, a voz dela tende a baixar de tom. Fica mais lenta, mais suave e frequentemente aparece o que a gente chama de voz rouca, aquele som vibrante e grave no final das frases. Por que isso acontece? Porque a excitação relaxa as cordas vocais. A tensão desaparece da garganta. Se você percebe que a voz dela muda, que ela começa a te falar quase como se fosse um segredo, como se só existissem vocês dois na sala, mesmo que tenha barulho ao redor, isso é um sinal auditivo de desejo. Faça o teste. Baixe você também o tom da sua voz. Entre no ritmo dela. Se ela responde baixando ainda mais e se aproximando, a tensão sexual entre vocês já está estabelecida. E não é só o tom, é o conteúdo também. Se ela começa a usar palavras mais sensoriais como sinto, toco, calor, macio, em vez de palavras lógicas como penso, acho, acredito, ela está mudando para o hemisfério direito do cérebro, o emocional e criativo. Acompanhe ela nesse lugar. Pare de falar de lógica e comece a falar de sensações. É ali que a conexão acontece de verdade. A risada nervosa também entra aqui. Se ela ri de coisas que não são tão engraçadas assim, é um sinal de que ela quer te agradar e de que está nervosa com a sua presença. A risada libera tensão. Se ela está rindo muito, está liberando muita tensão acumulada por causa da atração. E presta atenção nos suspiros. Um suspiro profundo, às vezes quase inaudível, é uma forma de liberar tensão emocional. Se ela suspira quando há um silêncio entre vocês dois, é um sinal de que está sentindo algo intenso. Além disso, o volume da voz é um indicador chave. Se ela começa a sussurrar ou falar muito baixo, está te obrigando a se aproximar para conseguir ouvir. É uma armadilha deliciosa. Ela está criando uma bolha de intimidade onde o resto do mundo desaparece. Se você tem que se inclinar para escutá-la, você já entrou no espaço íntimo dela sob os termos dela mesma. Ela criou a desculpa perfeita para a proximidade física, usando a voz como isca. Vamos agora para o quinto sinal: a exposição de vulnerabilidade biológica. Desde os tempos ancestrais, mostrar as zonas vulneráveis do corpo, onde passam as veias principais, é um sinal de submissão e confiança extrema. O pescoço e a parte interna dos pulsos são zonas letais se fôssemos atacados. Quando uma mulher se sente atraída por um homem que ela percebe como dominante ou seguro, ela instintivamente inclina para a cabeça, expondo o pescoço, ou gesticula mostrando as palmas das mãos e os pulsos. É um gesto inconsciente que diz: eu confio em você. Não estou me protegendo de você, me entrego a você. Se ela te fala com a cabeça inclinada, expondo a jugular e sorrindo, o cérebro reptiliano dela já te classificou como um parceiro potencial, seguro e desejável.
É um convite à intimidade mais primitiva que existe. E tem mais. O pescoço e os pulsos são pontos de pulso onde o calor do corpo libera o aroma natural e o perfume. Ao expô-los e movimentá-los, ela está espalhando a essência dela na sua direção. Ela quer que você a cheire. O olfato é o sentido mais conectado com memória e emoção. Se ela te convida a cheirá-la, está te convidando a lembrá-la para sempre. Outro gesto relacionado é a exposição da clavícula. Se ela ajusta a camisa ou a blusa para mostrar mais pele na região do pescoço e dos ombros, está ampliando a zona de vulnerabilidade exposta. É um gesto de abertura sexual muito claro. Você precisa entender a profundidade evolutiva disso. No reino animal, expor a garganta é o ato final de confiança. Significa que o animal sabe que o outro poderia machucá-lo, mas confia que não vai acontecer. Quando uma mulher expõe o pescoço, ela está ativando o seu instinto de proteção e de posse simultaneamente. É um sinal de alta-voltagem que vai direto para o seu cérebro primitivo. Se você vê isso, responda com contato visual firme e uma postura corporal aberta e segura. Você está dizendo para ela: eu vejo a sua confiança e posso lidar com isso. Agora chegamos ao sexto sinal, o que eu te prometi que ia te surpreender. O toque físico desnecessário. Nós vivemos em uma sociedade onde o contato físico entre desconhecidos é muito restrito. Por isso, se ela te toca, nunca é um acidente. Repito, nunca é um acidente. Mas não estou falando de um abraço de cumprimento. Estou falando do toque que não tem necessidade prática nenhuma. Você está contando uma piada e ela toca o seu antebraço enquanto ri. Você passa o cardápio e os dedos dela roçam nos seus por mais tempo do que o necessário. Ela tira um fiapo imaginário da sua camisa. Esse é o clássico gesto de limpeza dos primatas, um sinal brutal de afeto. Ela te dá um tapinha leve no ombro dizendo que você é bobo. Cada um desses toques é um teste, é um sonar. Ela emite um pulso, que é o toque, e espera o eco, que é a sua reação. Se você fica rígido, ela assume rejeição e se retira. Se você se afasta, fim de jogo. Se você não faz nada, ela pensa que você é lento ou tímido demais. Então, o que você deve fazer? Devolver o toque. Escalar sutilmente. Se ela toca o seu braço, você toca o ombro dela. Se ela toca a sua mão, você segura a mão dela por 1 segundo. O contato físico é a linguagem do desejo. Se ela começa a conversa nesse idioma, você tem a obrigação de responder se estiver interessado. Aqui entra a regra da escalada recíproca. Se ela inicia um toque de nível 1, o braço, você responde com um toque de nível 1. Não pula para o nível 10, o beijo, imediatamente. Valide o toque dela com um toque similar. Isso cria um ciclo de retroalimentação positiva. Ela toca, você toca, ela se sente segura, ela toca de forma mais íntima, você escala. É uma dança, não um assalto. E vamos para o sétimo e último sinal. A qualificação inversa. Essa é psicológica, não física, e é a prova definitiva de que ela te vê como um homem de alto valor. Normalmente, na sedução mediana, o homem tenta impressionar a mulher. Ele fala sobre o trabalho, sobre o que faz, sobre as conquistas, mas quando ela está muito atraída, os papéis se invertem completamente. Ela começa a tentar te impressionar, começa a fazer perguntas para ver se ela se encaixa na sua vida. Perguntas como: que tipo de mulher você gosta? Você é muito exigente com as suas parceiras? Ou afirmações como: eu sou muito leal quando estou em um relacionamento. Eu adoro cozinhar. Ela está se qualificando, está te dando o currículo emocional dela, está tentando te provar que vale a pena. Quando uma mulher faz isso, não é mais você correndo atrás dela, é ela correndo atrás de você. Agora, você tem o mapa completo, 7 sinais biológicos que revelam o desejo dela por você.